Proteger a natureza é proteger a vida, é fortalecer nossos elos de amor com o Pai, amando todas as obras da criação. Portanto, a gente faz essa campanha da coleta seletiva e da reciclagem para que a gente possa entender que se vamos reencarnar daqui a alguns anos, a gente vai seguir aqui, espero viver mais uns 50 anos, né? E passar pelo menos uns 100 no mundo espiritual, então daqui a 150 anos, como vai estar o planeta Terra? O que eu colaborar para o bem do planeta, eu vou receber. Nós temos que entender isso. E temos que fazer com que as pessoas entendam que se a vida é eterna, se nós temos várias encarnações, então nós precisamos estar cientes de que o que nós fizermos do nosso planeta é o que nós vamos receber do nosso planeta em futuras encarnações. A união e a afeição que existem entre pessoas, parentes, são o índice da simpatia anterior que os aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que supõe. E aí, gente, vem todos os problemas e todos os momentos importantes para a nossa evolução. Quanto nós, dentro do nosso grupo familiar, que a gente vai relacionando com um, com o outro, e a gente vai vendo as facilidades e as dificuldades desses relacionamentos, a gente vai vendo que, naqueles que nós temos mais facilidade, mostra que, na maioria das vezes, fomos bons amigos. Ou às vezes, talvez nem tenhamos convivido juntos antes, mas as nossas tendências, os nossos objetivos, os nossos gostos são muito parecidos, porque nós temos um patamar de evolução semelhante. E aí a gente convive bem. Outros estão preocupados com coisa diametralmente oposta que a gente. Nós vamos conviver bem, mas não vamos ter grandes elos de afeto. E outras pessoas, eles são totalmente diferentes, mas a gente gosta deles. Ou gosta delas, né? Aquela simpatia que existe, aquela coisa boa de estar perto e gostar de conversar, gostar de ver, encontrar com a pessoa, sem outros interesses. A gente gosta de ver a pessoa, de encontrar com a pessoa. E isso é de extrema importância para que a gente fortaleça os nossos elos. Mas tem aqueles que caem. E ele cai porque ele não é da família? Ou ele cai porque ele recebeu algumas intoxicações que, somadas às suas predisposições íntimas, o levou para um caminho diferente. Nós temos que entender isso. Porque hoje, a própria ciência nos mostra várias possibilidades. Algumas substâncias, ao entrar em contato com o nosso organismo, pode mudar muito as nossas predisposições, estabelecendo um processo de luetização extremo, chegando ao aditismo. E por isso nós temos que ter o cuidado de não sair criando, ou melhor, sair enxergando inimizades do passado, onde existe apenas uma intoxicação. Por exemplo, uma pessoa intoxicada com mercúrio ele terá grande dificuldade de conviver em família. Ao desintoxicar do mercúrio ou harmonizar aquela intoxicação, ele passa a conviver bem com a família. Ou seja, tudo depende de cada um de nós. Tudo depende de como nós vamos lidar com as situações adversas. E essas situações adversas vão estar batendo a nossa porta e dizendo o que você precisa fazer para se melhorar. O que você precisa fazer para se aperfeiçoar? Porque a vida vai sempre nos oferecer aquilo que nós oferecemos a ela. Estejamos, meus irmãos, sempre prontos a fazermos o melhor, a pensarmos e sentirmos da melhor forma possível. Para criarmos os verdadeiros elos que nos fortalecerão para sempre e nos elevarão também. Independente se no passado fomos inimigos ou grandes amigos, e tem as pessoas que foram amantes umas das outras, né? Tudo isso hoje faz necessário a sublimação do sentimento, que aprendamos a conviver como irmãos, nos respeitando mutuamente, criando verdadeiros elos que nos fortalecerão para embates futuros, mesmo nesta encarnação, como em outras que advêm. Os maiores riscos do ser humano é deixar-se levar por impulsos primitivos e perigosos. Porque simpatizamos mais com A ou B, achamos que podemos nos permitir a determinadas licenciosidades morais que
no futuro, ou nos futuros que nos aguardam, terão várias consequências graves e, às vezes, nessa mesma existência. Vamos ser mais comedidos, vamos ser mais vigilantes, vamos ter mais cuidado conosco mesmos. Cuidar bem da nossa alma é viver bem fisicamente nesse momento que nós estamos vivendo, para que no futuro já tenhamos uma boa base ética e moral para caminharmos sempre no sentido de nos aperfeiçoarmos. E a doutrina espírita nos dá essas bases, a doutrina espírita nos convida para novas reflexões, para novos entendimentos e buscarmos crescer para Deus dentro desse aperfeiçoamento que faz necessário a todos nós. Deus permite que nas famílias ocorram... só terminando o negócio aqui. Então, quando a gente acha que alguém não é da nossa família porque ele é muito diferente, ele destoa verticalmente para baixo ou verticalmente para cima, ou seja, aqueles que criam problema, eles estão destoando. O vertical é para vocês entenderem que ele está descendo. As tendências dele são inferiores ao patamar da família. E vertical para cima são aqueles que têm ideais muito superiores em relação à média da família. Tanto um quanto o outro, são espíritos que estão dentro daquele grupo familiar para que ambos se ajudem mutuamente. Então não podemos querer deixar para trás, porque todos nós temos que nos impulsionar para frente. E às vezes, uma contaminação por sífilis pode levar a grandes problemas a todos os familiares presentes dentro daquele grupo. E cada um exacerbará as suas tendências, necessitando do tratamento adequado para a sua convergência para o bem. E lembrando que dentro do conceito homeopático de sífilis terciária, é uma das mais complexas de serem tratadas, porque ela já alterou o genoma e aquela criança aquela pessoa que está dentro da sífilis terciária tem uma série de tendências agressivas que é difícil de reverter. Ele terá que fazer um esforço muito grande para se autoeducar. Mas isso a homeopatia ajuda bastante. Mas tem a parte da autoevangelização, autoconscientização, que cada um tem que fazer. E para isso, nós temos que ter uma base do bem. Qual a base do bem que nós temos? O Evangelho. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz as máximas éticas e morais do Cristo explicada para que a gente possa entender direitinho o que ele quis dizer, refletir sobre aquilo que ele quis dizer e começarmos a praticar da melhor forma possível. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e, para outros, de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato com os bons e por efeito dos cuidados que eles lhe dispensam. Nós já antecipamos um pouco, mas reforçando, sempre que tenhamos alguém dentro da família que destoa para cima, nós temos que saber que nós temos que acompanhá-lo, nós temos que aperfeiçoarmos-nos para que estejamos mais condizentes com seu patamar de evolução de entendimento. E nada de ficar com inveja, de ficar criando picuinhas para tentar derrubar a pessoa. E se alguém destoa para baixo, temos que estender as mãos, temos que buscar ampará-los, temos que buscar melhorar essa relação, melhorar esses sentimentos, para que todos possam crescer e se aperfeiçoar. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, a antipatia se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. E nós brasileiros, nós somos totalmente miscigenados, nós temos as mais diferentes características, somos espíritos reencarnados que viemos de várias culturas diferentes, de várias civilizações diferentes, e aqui todos se aprendem a conviver mutuamente de uma forma ou de outra, todos vão aprendendo a conviverem, todos vão aprendendo a se adaptarem e todos vão se fortalecendo para as realizações que deve ser estabelecida para todos nós. E essas categorias diferentes de espíritos que existem aqui na Terra, essas categorias diferentes de pessoas que se encontram dentro de um país, dentro de uma família, é que vai fazer com que todos, com os atritos ou com as relações afetuosas, cresçam e se aperfeiçoem.
E um dos motivos do brasileiro ser tão acolhedor com o estrangeiro, que na grande maioria das vezes são apenas reencontros de almas amigas que estão separadas por uma certa distância, mas tem uma relação de afeto entre elas, e ao se encontrarem, logicamente, as pessoas querem convergir aquele encontro para um entendimento maior. E o brasileiro, como é a sua terra, tá? E ele conta as histórias do Brasil, quer que o outro conte as histórias do país dele. Somos totalmente diferentes dos outros países. Na Copa de 2014 ficou muito claro no depoimento de quem veio, que ficou simplesmente super assustado com os hábitos dos brasileiros, principalmente de acolher, de bater papo com todo mundo, de querer oferecer o melhor para o outro. E que serviu de modelo para a Copa, está servindo de modelo, segundo as autoridades, para a Copa de 2018, quando a autoridade do país, da sede da Copa 2018, no caso a Rússia, procurou ver o que eles fizeram que deu tão certo quando tinha tudo para dar errado. Vamos copiar. Então nós brasileiros temos isso, a gente improvisa, a gente inventa de última hora, e a gambiarra que virou regra. E para os russos, a gambiarra virou técnica para aperfeiçoamento das situações imprevistas. O conceito faz a diferença. A gente faz uma gambiarra? Não. Qual a técnica que a gente pode usar nessa situação imprevista que vai resolver o problema? É diferente essa forma de pensar. Tudo nessa terra, tudo que nós estamos passando aqui nessa vida, é para o nosso próprio aprendizado, para o nosso próprio aperfeiçoamento. Temos que saber buscar as coisas boas que existem nos outros países, para que a gente aperfeiçoe cada vez mais a nós mesmos. Se a gente achar que nós já estamos perfeitos, já estamos muito bons, a gente perde uma boa parte daquilo que nós nos propomos a fazer, propomos a realizar. E nesse nosso país de tantas belezas naturais, ele tem uma grande beleza que é o seu povo. Vamos ter mais amor para o nosso país. Vamos ter mais amor por estarmos aqui no Brasil. Vamos ter mais amor por podermos ser espíritas. Vamos ter mais amor por podermos auxiliar os nossos irmãos. O Brasil é um grande pronto-socorro espiritual do mundo, que é o maior país espírita do mundo. E aí as nossas responsabilidades são redobradas, porque nós já entendemos coisas que outros nem pararam para pensar ainda. E é por isso, meus irmãos, que nós devemos nos dar as mãos para sermos melhores hoje do que já fomos ontem, e para que sejamos melhor amanhã e melhorarmos sempre tal qual a lei e a qualidade total aplicada à nossa vida. E fazendo isso, e buscarmos cada vez mais aperfeiçoarmos-nos eticamente, moralmente, espiritualmente e até mesmo materialmente, é que vamos nos tornar pessoas melhores, mais úteis ao processo evolutivo da Terra, e que nos dará condições de reencarnarmos na próxima existência, onde se fizer necessário o nosso processo evolutivo e onde nós seremos úteis e teremos a nossa consciência ligada com os bons espíritos que nos impulsionarão a tomar os caminhos que forem mais apropriados ao desenvolvimento do próprio sistema planetário. Porque a responsabilidade das almas que se iluminam amplia-se. E por as ampliarem, todos nós teremos que trabalhar mais, teremos mais responsabilidades, teremos mais compromissos com o bem. E não adianta fugir desses compromissos, porque eles nos convidam ao encontro com o Pai, pelo aperfeiçoamento de nossas almas. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe, fortalecendo nossos espíritos, para que o amanhã seja radiante de paz, de esperança e de fraternidade.